A gente pode começar, Tiago? Podemos começar. O pastor está com a oportunidade aí. Deus abençoe. Ok. Bom, nos dois programas anteriores, a gente aprofundou mais a questão científica, procurando conhecer bem a partir de especialistas, de pessoas que lidam, que trabalham, que dominam esses conceitos. E hoje a gente queria aprofundar o olhar bíblico, tá bom? Portanto, uma perspectiva mais pastoral, a partir do texto bíblico, e no texto bíblico a gente produzir uma reflexão, encontrar caminhos, mostrar conselhos da palavra de Deus para que a gente possa lidar com o tema da ansiedade, que é muito pertinente, né, até pelo tempo em que vivemos, de uma maneira coerente, de uma maneira sensata e, acima de tudo, de uma maneira saudável, que é essa a nossa intenção. A nossa saúde envolve, portanto, não só o nosso corpo, mas também a nossa alma, né, as nossas emoções. Por isso é importante tratar deste tema. Eu queria utilizar um texto de abertura, o que está em Filipenses 4, 6 e 7. A meu ver, esse texto é muito marcante no que diz respeito a esse tema, e eu gosto, portanto, sempre de trazê-lo para perto de mim em momentos que eu preciso de compreensão daquilo que acontece ao meu redor, ou mesmo dentro de mim. Acho que ele fala sobre isso. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e através da súplica, junto com a ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos pensamentos e o vosso coração em Cristo Jesus. Acho que esse é um tema agradável, e essa palavra de Paulo é um bálsamo para as nossas vidas quando temos que lidar com o tema da ansiedade, né? Até porque, neste caso específico aqui de Filipenses, ele vai apresentar uma vacina para lidar, uma vacina espiritual para lidarmos com esse tema, né? Com essa situação, com essa coisa da ansiedade, né? Eu não sei se ele apresenta isso como uma causa ou consequência, mas o fato é que, quando Paulo diz assim, e a paz de Deus, percebam que o "e" aqui está ligando esta frase à frase anterior, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Queria, portanto, começar nesta noite enfatizando o poder curador da paz de Deus em nós. Aliás, há uma recomendação bíblica de que ela seja o árbitro de todas as nossas decisões, né? Porque essa quietude da alma, esta paz de Deus em nós, que vai, sem dúvida alguma, estabilizar as emoções. Quando elas estão inquietas, ela vai acalmar a alma nas suas ansiedades, ela vai dar rumo quando nós estamos temporariamente perdidos, né? E daí, queria iniciar este programa nesta noite, desejando a você, de fato, não apenas como saudação, que a paz de Deus esteja inundando plenamente o coração de todos nós. É isso o nosso desejo, e é por esse caminho que a gente deve caminhar nesta noite, ok? Pastor João Paulo? Legal. Deixa eu também trazer um versículo aqui, né, um texto da palavra, e aí talvez já em outra situação, né, em outro contexto, em Lucas capítulo 10, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 10, acho que é o verso 21, deixa eu ver, não, 41. Lucas 10, 41 diz assim, ó. Eu vou ler o 40 e o 41. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Aí a resposta do Jesus é
sensacional, mais uma vez trazendo à tona a questão da inquietude, trazendo à tona a questão da ansiedade, da preocupação, quando ele fala assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando a gente olha para essa questão da ansiedade, diante de tudo aquilo que a gente já conversou nas últimas semanas, que não foi só uma ou duas, né? Foram algumas semanas tratando dessa temática em ansiedade, na perspectiva científica, na perspectiva bíblica, um pouco sobre as razões da ansiedade, dos porquês da ansiedade. E quando nós olhamos aqui para esse texto em especial, eu percebo que existe ali alguém ansioso mesmo diante do mestre, alguém ansioso mesmo que tenha intimidade, relacionamento com o Senhor Jesus, de forma que eu consigo perceber que essa realidade da ansiedade, das pessoas ansiosas, da preocupação, como bem definiu o pastor Mano em outro vídeo, né? Você se ocupar de forma antecipada, você preocupar-se com algo que você não sabe nem se vai acontecer. Então, diante disso e do texto que o pastor Mano leu, do texto que eu li, de alguns outros textos na Bíblia Sagrada, já queria fazer uma proposta para a gente poder analisar, trazer aqui uma análise sobre o que de fato essa ansiedade, de forma bíblica, obviamente, afinal de contas a proposta de hoje é um olhar bíblico para a ansiedade ou preocupação, que pode levar, inclusive, à depressão e tal, é que a gente consiga perceber, consiga fazer essa análise do que de fato a ansiedade pode afetar em nossa caminhada, em nosso dia a dia. O que pode ocasionar quando eu me preocupo demais com as coisas que eu não tenho controle, como quando eu me preocupo demais com aquilo que talvez seja secundário, como foi o caso do texto que nós lemos. Marta, Marta, diz o Senhor Jesus, né? Tu está se preocupando demais com umas coisas que não tem tanta necessidade para agora. Já a Maria não, ela escolheu a melhor parte. Então, o nosso desafio é que eu já quero fazer um primeiro momento, né, uma primeira proposta, para que a gente consiga descobrir o que vai afetar em nossa caminhada, de fato, quando a gente anda ansioso. E aí Jesus fala várias vezes, não andeis ansiosos. O Paulo fala sobre isso também. O Pedro vai falar sobre isso também. Então, por que nós não devemos andar ansiosos? O que isso afeta em nossa vida se a gente viver trazendo essa carga, esse peso, esse fardo de ansiedade? É uma primeira proposta para a gente começar o nosso debate. Bom, JP, então foi direcionado ao Mano, né? Já foi a primeira proposta aí, então ele já está esperando. Muito legal, mas, inclusive, João Paulo, quando eu, já fazendo esse diálogo aí, quando você cita este texto, é muito bacana aí, você diz, o fato dela estar com Jesus não tirou, não a blindou, né, da não ansiedade, ela estava com Jesus, ela tinha um certo relacionamento com Jesus e, a despeito disso, ela estava vivendo um momento de ansiedade. Inclusive, a gente podia pensar também o seguinte, o que ela está fazendo é para Jesus. A própria Exatamente. Demanda de serviço que ela está fazendo ali é para ele, é para recebê-lo, é para acolhê-lo. E, percebam, talvez a gente pensasse assim, não, ela está fazendo ali o serviço de Deus, a obra de Deus, isso devia não estar produzindo ansiedade. Mas aqui está dizendo para a gente que a pessoa pode estar fazendo algo para Deus e esse algo para Deus que ele está fazendo está gerando uma ansiedade nele. Uhum. Aí, parece-me que Jesus, quando ele responde para ela, né? Marta, Marta, você está ansiosa demais por muitas coisas, é bom colocar aqui muitas coisas, né? Às vezes não é a coisa, mas são as muitas, o acúmulo, né? O querer resolver tudo, né? Mas uma só é necessária. É como se é a prioridade entre as prioridades. Porque o mestre estava ali,
ela estava fazendo algo para o mestre, mas parece que entre o fazer algo para o mestre e viver aquele momento de aproximação, de intimidade, quedar-se ali na presença do mestre, talvez fosse a prioridade das prioridades, né, que Marta deveria ter escolhido. Isso deveria, portanto, nos levar a pensar sobre o nosso ativismo religioso. Não é verdade? Nós justificamos muitas vezes a nossa intensa atividade, dizendo que estamos fazendo para Deus, mas parece que Jesus Cristo aqui não está brigando por isso. Ele diz que tem uma coisa mais importante do que isso. Não é que ele esteja dizendo que que o que ela está fazendo não é importante, né, para ele, mas ele está estabelecendo aqui uma outra prioridade, né? Até porque Jesus conhece a nossa estrutura, ele sabe das respostas que nós podemos dar ou não, e como ele sempre procura o nosso bem, é óbvio que ele aponta para Marta aqui um outro caminho, o caminho de priorizar aquilo que para ele é, digamos, o mais necessário, o mais importante, a prioridade das prioridades, né? Inclusive, seria para a própria Marta um alívio desse momento tenso, ou como ela está, ou a maneira como ela está fazendo desse momento que devia ser um momento alegre, bonito, leve, ela está tornando um momento tenso, um momento de ansiedade. Verdade. O que nós, por vezes, fazemos isso. Verdade. Né? Fazendo as coisas de Deus numa tensão tão grande que, às vezes, os resultados podem não ser os esperados, por conta do ambiente de tensão e de ansiedade que a gente gera para fazer aquilo que devia ser simples, natural e leve. Bom, temos um comentário aqui do pastor Aloíris, ele diz: gosto dessa verdade, a paz de Deus. Eu lembro aos irmãos que você pode estar participando também, colocando aí suas opiniões e suas perguntas no chat. Eu recebi uma pergunta aqui por WhatsApp. A pergunta diz assim: ter ansiedade pela volta de Jesus é normal ou errado? Quem fez a pergunta foi o Ferreirinha? Não foi o Ferreirinha. A Bíblia nos manda amar a volta de Jesus, né? A Bíblia nos manda esperar. Não sei se ela manda a gente ficar ansioso pela volta. Não me vem à memória agora, né, alguma coisa nesse sentido, né, de que a gente devesse ansiar. Não sei se fala alguma coisa em apressar a volta de Jesus, mas eu acredito que não, porque quando Jesus lida com isso, quando Deus lida com isso, lida de uma maneira bem tranquila. Quando Jesus é assunto ao céu, os discípulos estão ali olhando, ele diz: olha, não se preocupem com os tempos que Deus reservou para si mesmo. Ele já está quebrando a ansiedade ali dos apóstolos. Esse é o tempo, quando será o tempo? Né? Vão para Jerusalém, recebam a virtude do Espírito, né? Testemunhem. É como se ele dissesse assim: não se preocupe, eu não esteja ansioso pelo que vocês não têm controle e poder, porque só quem sabe disso é o Pai. Então, no tempo certo, o Pai irá fazer. Então, acho que a gente deve mais descansar nessa espera do que propriamente gerar ansiedade por essa espera. Se a gente descansa nessa espera, a gente está seguro. Pronto, eu concordo com o Mano. Na verdade, a nossa confiança, nós temos que confiar nessa verdade. Essa confiança é que nos livra da ansiedade, tá? A confiança de que ele vai voltar, a confiança de que ele vem pegar a sua igreja, a confiança de que as coisas em Cristo vão acontecer, é que nos livra, é que nos poupa dessa ansiedade, ou deve poupar da ansiedade. E não você ser ansioso para que isso aconteça. Até porque tudo tem seu tempo e nós somos ensinados desde sempre também dentro dessa realidade. E quando Cristo vai falar, e quando a Bíblia vai falar sobre ansiedade,
ele está falando, de fato, quanto às coisas desse mundo, quanto às coisas dessa terra, quanto o que haver de comer, o que haver de beber, o que haver de vestir, o que haver de falar, e aí tudo isso em relação a este momento, e não o porvir. Eu penso que ansiedade é ruim também nessa condição. Também nessa condição. Legal, vamos dar continuidade, então. Faltou o Luiz aí, pastor Mano Góes? A conexão do Mano travou. Foi, né? Enquanto o Mano retorna, então, pastor João Paulo. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Não, né? Esse a gente consegue restabelecimento com o pastor Mano Góes. Mas vamos lá, a gente vai dando sequência enquanto o Mano retorna. Aí, eu tinha falado aqui, tinha visto com o pastor Mano, para a gente dar início a essa nossa conversa em relação à ansiedade e onde ela pode afetar, porque eu realmente acho isso extremamente importante. A gente precisa atentar muito para essa questão. Por quê? Porque quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos ocupados com algo que a gente não consegue discernir se é bom, se é ruim, se é o melhor momento, se não é, quando nós estamos ocupados com aquilo que tira a nossa prioridade real, aí eu tenho um problema. Então, primeiro ponto que eu acho que a ansiedade vai afetar, quando eu vivo uma vida ansiosa, quando eu vivo uma vida preocupada, quando eu vivo em constante tribulação, né? Primeira coisa é que vai afetar as minhas decisões. Ora, se eu não tenho capacidade ou paciência suficiente para esperar que aquilo que deve acontecer no tempo natural, e eu preciso fazer algo, eu preciso me perturbar, eu preciso... Aí alguma coisa ruim vai acontecer. A minha decisão vai ser errônea. A minha decisão não vai ser a melhor opção. Quer ver um exemplo? Acabamos de ler aí. Marta e Maria, uma família que era amiga de Jesus, que tinha conhecimento pleno do senhorio de Cristo, que eles estavam sempre trocando ideias e vendo todo o ministério de Jesus, só que em certo momento, por conta da preocupação, da ansiedade, da inquietude da Marta, ela acaba tomando uma decisão errada. E que decisão foi essa? Que erro foi esse que ela tomou? Ela estava mais preocupada em fazer algo para Jesus, para arrumar, para organizar, para servir, do que ouvir o que ele tinha para dizer, ou compreender os seus ensinamentos, ou um relacionamento mais estreito, mais próximo, como o próprio Senhor Jesus fala em relação a Maria. Ele fala: Marta, Marta, tudo isso é interessante, é bacana, só que as muitas coisas que você tem escolhido têm te atrapalhado de escolher a melhor parte. A Maria, sim, a tua irmã, ela escolheu a melhor parte. Ela não estava ansiosa, nem para ver Jesus, nem para ouvir Jesus, nem para participar da reunião com Jesus. Ela estava ansiosa, ela não estava ansiosa porque sabia que nele ela podia confiar, que tudo aquilo que acontecia e até o seu futuro estava destinado a ele. Já Marta não. Talvez ela, com muitas atribuições, desviou um pouco a atenção. Portanto, o primeiro ponto que eu penso em relação à ansiedade interferir, atrapalhar, afetar, é nas nossas decisões. Quanto mais ansioso eu estou, mais eu tomo decisões erradas. Quanto mais preocupado eu estou, mais eu quero apressar as coisas, e as coisas tendem a sair da maneira errada. Mano, eu tô falando aqui sobre ainda o que a ansiedade pode nos afetar, e eu, usando ainda o exemplo de Marta e Maria, trouxe aí uma perspectiva de que a ansiedade pode afetar as nossas decisões e, óbvio, nos levar a tomar decisões erradas, precipitadas e talvez invertidas, ou invertendo aí os valores do que é primário, do que é primordial, do que é prioridade para o que é secundário. Teu microfone.
Beleza, é isso mesmo. Perdão, gente, faltou energia mais uma vez, é a segunda vez que isso acontece, né? Gente, eu paguei a conta, viu? Tanto é que voltou. Maracanã tem isso. É assim, o caminho é esse. O problema da ansiedade é exatamente as consequências que ela pode gerar em nós, né? As outras pessoas que falaram aqui nos programas anteriores deixaram isso bem claro. Não existe uma vida sem ansiedade. Isso é óbvio, é claro, né? Agora sim, até que a gente falou sobre a questão de uma ansiedade saudável, né? Que é aquela expectativa boa que você está querendo ver, que as coisas aconteçam. Mas a gente convive com ansiedade. A gente não pode nunca perder o controle, né? É exatamente quando isso acontece, então, quando ela começa a afetar as nossas decisões, passamos a ser precipitados, tomamos decisões equivocadas, perdemos a visão, conseguimos ver apenas uma coisa, significa que ela está nos afetando. E as decisões, de fato, é uma das coisas que afetam, né, na nossa vida. A segunda coisa, João Paulo, também é o nosso humor. A ansiedade afeta o nosso humor. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, quando afeta o nosso humor. Porque, a começar, a gente vai ficar antibíblico, né? Paulo está constantemente nos convidando a alegrai-vos, e o mau humor, né, tira o riso, tira a leveza, tira o ânimo, afeta muito a nossa vida, né? E a ansiedade tem esse poder de mexer no nosso humor. Nós ficamos pesados, nós ficamos irritadiços, nós não damos respostas agradáveis, de fato afeta, né? E afetando o nosso humor vai vir uma cadeia de coisas, né? Afeta o nosso humor, vai afetar a nossa linguagem, vai afetar os nossos relacionamentos, e aí vai. E quando você percebe, ela pode ter causado um estrago grande, né? Daí o cuidado e a preocupação que a gente vê na Bíblia inúmeras vezes aqui, dizendo: não estejais ansiosos, não percam o controle no que diz respeito à ansiedade. Boa, pastor Mano. Okay. A Neidinha, ela comenta: a ansiedade atrapalha a qualidade de vida. O Valdir Muniz, boa noite, Valdir, ele diz: muito importante e pertinente esse assunto. E a Emanuele fala muito, afeta diretamente. Eu recebi aqui uma pergunta por WhatsApp, diz assim: os pastores acham que talvez está faltando para o povo de Deus sabedoria e estratégias para vencer algumas crises, inclusive a ansiedade? Cara, é muito complexo a gente afirmar coisas desse tipo, porque nós estamos atravessando um tempo muito delicado. Na verdade, antes dessa pandemia, nós já estávamos vivenciando uma sociedade extremamente depressiva. Nós já estávamos vivenciando crises de pânico e ansiedade quase que normal em nosso meio. E aí vem uma pandemia louca dessa, vem um negócio avassalador, destruidor. Então, né, não é fácil. Se falta sabedoria, talvez sabedoria bíblica, talvez falte um acompanhamento mais de perto entre os irmãos. Talvez tudo aquilo que a Bíblia fala uns aos outros e uns pelos outros, talvez esteja faltando em nosso meio, em muitas igrejas, em muitos espaços religiosos, porque, na verdade, sozinho é muito difícil você conseguir vencer essas barreiras que a pós-modernidade te impõe. Vencer essas barreiras que uma pandemia, por exemplo, te impõe. Vencer essas barreiras essas cobranças que as pessoas querem jogar sobre você.
existe um tipo de beleza que tem que ser preservado, um tipo de linguagem que tem que ser preservado, um tipo de intelectualidade que tem que ser preservado, um tipo, e isso vai gerando cada vez mais angústia e preocupação e ansiedade. Se eu não conseguir me formar, se eu não conseguir ter esse carro, se eu não conseguir fazer isso, isso é muito complexo, isso é muito complicado. Então, sabedoria, talvez sabedoria bíblica, muito embora eu acredito que seja muito complexo afirmar coisas desse tipo. E estratégia, cara, da mesma forma, eu penso que uma estratégia seria o direcionamento bíblico. Quando eu olho para Davi, ele usou muito algumas estratégias que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Por exemplo, identificar um problema, e a gente falou isso em alguns momentos, a gente tem que identificar um problema e reconhecer esse problema. Nós temos que identificar, reconhecer, ter consciência de que precisa do outro. Davi, lá no Salmo 139, ele fala isso, olha, a minha alma, deixa eu ver aqui, só citar o texto que o salmista fala, Salmo 139, lá no finalzinho, deixa eu ver exatamente como é que ele vai dizer aqui. Aí eu passo para o pastor Mano concluir aí essa parte. Salmo 139, nos versos 23 e 24, ele vai me dizer assim, ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofenda e dirige-me pelo caminho eterno. Eu identifiquei o meu problema. Eu não tenho condições de fazer e cumprir tudo que o povo quer. Eu não tenho condições de fazer e cumprir aquilo que eu devo em relação ao meu Deus. Então, olha para mim, Senhor, aquieta essas minhas ansiedades mas tira aquilo que não te agrada. E aí a gente vai ter que ter consciência de que precisa do outro, vai ter que ter consciência, como foi dito aí, em relação à volta de Cristo, à vinda de Cristo, à presença de Cristo. Isso me alimenta também. Quando eu boto mais o olhar no problema, na sociedade, nas cobranças, aí eu perco um pouco o tato do meu Salvador, a consciência do meu Senhor, a certeza e convicção daquele que alimenta a minha saúde mental. E eu começo a olhar mais para o problema, e isso pode me atrapalhar com toda certeza. Legal. Sabedoria sempre é bem-vindo, né? Vai nos auxiliar. Dependendo das fontes da ansiedade que estamos carregando, a gente vai ter várias maneiras de lidar com elas, né? A gente tem que tentar ver isso. Que tipo de ansiedade a gente está falando, né? Porque a ansiedade ela vai se mostrar em várias perspectivas, né? Eu diria que algumas são mais suaves, né? E talvez com uma boa estratégia a gente consiga se livrar dela, né? Talvez a gente tenha que identificar pontualmente qual a raiz daquilo que está me deixando ansioso, né? Aí, se pontualmente eu consigo identificar, olha, isso aqui é o ponto nevrálgico, né? É o calcanhar de Aquiles. Percebo que sempre que esse assunto está em tona, as coisas não caminham bem, né? A pressão aumenta, a batida cardíaca acelera. Então, aí pontualmente eu identifiquei, né? E aí, sim, uma vez identificado, uma boa estratégia pode sim ajudar, né? Quando essa ansiedade está nesse nível ainda que eu estou chamando de mais simples, né? Quando ela já produziu algum desarranjo emocional, aí a gente vai ficar na palavra dos especialistas que falaram antes. É bom procurar ali um conselho. Então, agora, talvez a minha sabedoria não resolva, nem uma boa estratégia resolva. Eu preciso de outra coisa. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. O João Paulo está muito certo, acertadíssimo em afirmar isso. Bom, eu não posso pegar uma coisa aqui e dizer, não, faça isso aqui vai resolver. Né? Não, se você for sábio, vai resolver. Se fizer uma boa estratégia, vai resolver.
Não, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber o nível, tentar pontualmente verificar o que é que está produzindo isso, e a soma desses recursos é que vai nos ajudar a estar superando esses momentos, esses picos de ansiedade. Boa, mano. Ouvimos e lemos muito sobre doenças atualmente. Vocês acham que ficar se informando na internet sobre doenças pode gerar ainda mais ansiedade? Eu acredito que as fontes que você pesquisa pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Eu não acredito que você fugir do problema seja a saída. Eu acredito que você se esconder do problema seja a solução, tá? Muito embora eu também não preciso estar todos os dias fuçando, procurando, me alimentando de notícias ruins, negativas e tal. Não, eu não preciso disso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, fugir do problema é que também não é a solução, tá? Alguém certa vez me falou assim, ó: olha, mas eu acho que a gente fala muito em depressão nas nossas igrejas. Eu acho que a gente dá muito ibope para depressão. E quanto mais a gente fala sobre depressão, mais a depressão vai entrando na igreja. Eu respondi assim: se eu parar de falar sobre pecado, o pecado vai parar de entrar na igreja? Não, não vai. Porque isso já é um problema do ser humano. Então eu preciso sim falar dos meus pecados, dos seus pecados, de acordo com a Bíblia Sagrada, mostrando os nossos erros e nossas falhas. Óbvio que não adianta somente eu falar e revelar os meus pecados, os seus pecados, sem apresentar uma saída, uma solução, tá? É um problema, é uma graça em Cristo Jesus e uma missão, algo para a gente realizar. Assim como não adianta eu fugir da depressão, ou da ansiedade, ou do problema, seja ele qual for. Eu preciso ter consciência disso. Agora, ficar só me alimentando de coisas ruins não vai adiantar. Eu tenho que encontrar uma solução para isso. Como nós vamos vencer isso? E aí, eu até parabenizo a iniciativa da Igreja de Cristo Henrique Jorge, quando se dispõe ou se propõe a trazer debates como esse, conversas, diálogos como esse. Porque não é simplesmente trazendo pesquisas, trazendo números, assustando ainda mais, mas trazendo soluções, inclusive com especialistas da área clínica, mostrando para você como você detecta e como você pode fazer e se tratar de alguma forma quando você já tiver com isso. Então, fugir, cara, não é o problema. Fugir não é o problema. Eu entendo que a gente tem que evitar muitas notícias negativas, mas eu preciso estar inteirado do que acontece para poder encontrar uma solução e me preservar, e me poupar, e me proteger dessas mazelas aí. Toda informação sempre será mas tudo na vida, né? É uma moeda de duas faces. A gente sempre tem que ter os cuidados, evitar os excessos e procurar conhecer bem as fontes, como João Paulo disse, né? Porque, infelizmente, há muita irresponsabilidade, há muito maus profissionais, com toda sinceridade. Nem todo mundo que se forma em qualquer área que seja, né, está apto a exercê-lo. E alguns, ainda, mesmo com boa qualificação, têm que caminhar muito, né, até ter uma bagagem suficiente, uma maturidade capaz de dar resposta. A gente ouve falar de erros médicos o tempo todo, né? A gente ouve falar em erros na engenharia o tempo todo. Então, acontece. A gente tem que ser cuidadoso em todas essas coisas. E quando você vai para a internet, então, que se a fonte não é uma fonte confiável, a gente deve ter cuidado.
bem recentemente, passou vários casos aí num programa de TV dominical sobre, por exemplo, cirurgiões, né, de estética sem qualificação, que não tinham formação nenhuma e se apresentavam como tais. De alguma maneira ele viu ou teve algum acesso sobre e vendia essa imagem, vendia cirurgias estéticas e provocou maior estrago em muita gente. A internet, portanto, é um lugar maravilhoso, né? Mas também é um lugar perigoso. Né? Então, a gente deve sempre ter cuidado com a fonte das informações. Sem dúvida, isso é muito importante. Ela pode estar fazendo-nos um bem, mas também pode estar produzindo algum mal. Então, é a mesma questão. Prudência, sensibilidade, verificação, para que a gente não esteja dando passos equivocados. Verdade, mano. A Emanuele Maia comenta: a crise ansiosa realmente tira todo o foco de Deus, porque a gente acha que nunca vai passar. A Francisca Vasconcelos diz: ansiedade é uma sensação muito ruim, pois nos consome. Né? A Neidinha, ela fala que poucos pastores tratam a ansiedade como algo que não precise de um algo a mais, além da religião. As pessoas têm sofrido porque muitos dizem que é a falta de fé. Precisa orar mais e outras mais. Algum comentário a respeito? Verdade. Lembra aquilo que a gente falou da outra vez, que a Narinha estava aqui? Como a espiritualidade, ela pode ser ela pode nos ajudar, né, num quadro de ansiedade, mas uma espiritualidade comprometida pode trazer transtornos ou produzir transtornos, né? E isso, a nossa mente é muito suscetível, né? Então, ela é afetada por muitas coisas. É um caminho muito delicado, esse caminho, né, da mente, das emoções, dos sentimentos. Então, a gente tem que caminhar, e, consequentemente, da religião, né? Então, a religião, ela tem um poder muito grande, né, de convencimento, né? Ela trabalha com discurso, com palavra, né? E ela põe isso para a gente. Então, assim, se você passa alguma dificuldade e você tem uma experiência religiosa, congrega em uma igreja, participa de uma paróquia, você vai ouvir aqueles que são os seus líderes. E se essas orientações elas não forem sadias, elas podem agravar o estado de qualquer pessoa. Cara, a gente vai cair na mesma coisa de novo, né? A velha prudência, a velha sensibilidade. Porque a gente sofre com isso. Vamos supor, você está lidando com um quadro tipo como esse, um quadro emocional de ansiedade. E alguém vem para você e diz, não, simplesmente falta fé em você, por isso que você está assim. Pode ser que, em alguns casos, isso ajude. Start em você aquele desejo. Não, realmente eu vou encarar isso com fé, né? Eu vou dar... Mas pode ser que aconteça um processo reverso, né? Aí você, além do seu estado emocional, você vai comprometer agora a sua espiritualidade. Você dizendo, então eu sou um homem que não tenho fé, uma mulher que não tenho fé, e por que eu sou assim? Aí pode agravar. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado, a gente tem que trabalhar com essa delicadeza, né, de manusear os sentimentos, as emoções do outro, para que a gente, de fato... Gente, às vezes é assim, ó, às vezes a gente não precisa nem falar. Uma pessoa ansiosa, se ela conseguir uma pessoa que consiga ouvi-la, e essa pessoa dedique os seus ouvidos para ouvir, olha, às vezes é meio caminho de cura. Às vezes a ansiedade, é que nós temos uma mania muito grande de querer ter solução, né? Nós somos muito... essa é uma mania dos seres humanos, né? E é uma mania também dos religiosos, né? A gente quer ter a resposta. E às vezes as pessoas não estavam exatamente querendo a resposta, elas queriam, era pastor, só desaguar. Então. Como? Pastor, então, né?
Pastor, então, para ele, se alguém chegou, tem que ter resposta. E, às vezes as pessoas não querem, as pessoas querem um ouvido, querem um ombro amigo, elas querem falar, elas querem jogar fora aquilo que está incomodando. As pessoas saem aliviadas daquilo. Obrigatoriamente, eu não tenho que ter uma resposta, né? Sempre, né? E, às vezes, a gente não vai ter a resposta também, tem que ser honesto. Às vezes é questão de fé, mas às vezes não é questão de fé. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, né? Até porque a gente lida com aconselhamento, né? Então, a gente tem que ter essa noção, perceber tudo isso para poder encaminhar, falar, dizer alguma coisa que, de fato, contribua para o bem. Que coloque essa pessoa num processo de cura. E não que torne mais agudo a sua dor, né? Porque a palavra tem esse poder extraordinário, né? Ela pode estar produzindo vida, mas a Bíblia diz que ela também pode produzir morte, né? E não estou falando de mágica, dessas coisas, não. Estou falando de cabeça mesmo, né? Estou falando de entendimento. Então, esse cuidado a gente vai ter que ter. Novamente, a gente vai esbarrar nessa mesma coisa, nesse cuidado, na preocupação com o outro e na sensibilidade de ouvir, de entender a situação e dar um encaminhamento saudável. Acho que é por aí. Eu costumo dizer que tem que haver sempre o equilíbrio, né? A espiritualidade, ela ajuda na saúde mental. E quando ela é aliada ao tratamento clínico, pronto, formou aí o caminho ideal para a cura. Eu acho que é possível você aliar isso, tá? Você não pode excluir a espiritualidade em um tratamento clínico. Assim como não pode, não deve, pelo amor de Deus, excluir o tratamento clínico em busca da espiritualidade. Não, cara, a gente pode fazer o caminho junto, entendeu? A gente pode fazer esse caminho junto. O equilíbrio é que é fundamental. Uhum. Legal, JP. A Francisca, ela, inclusive, a Vanúzia, na verdade, inclusive, ela comenta, né? Não pode confundir religião com patologias. A gente vai, então, para mais uma rodada aí, né? Eu lembro que hoje é a terceira quarta-feira que a gente trata desse assunto, esse assunto realmente muito relevante. Então, eu vou passar a palavra novamente para o pastor Mano Góes. Bom, então, já que a gente já iniciou e tocou, a gente podia pensar aqui, João Paulo, rapidamente, fazer um bate-bola aí sobre recursos espirituais para lidar com a ansiedade. Recursos espirituais que possam ser usados de maneira saudável para lidar com a ansiedade, né? E daí a gente pode mergulhar nesses textos que falam sobre o assunto, né? E perceber, ou mesmo levantar outras coisas que são, digamos assim, importantes, que vão alimentar o processo de controle das nossas ansiedades. E daí seria, portanto, um caminho de espiritualidade. Então, seria, digamos assim, uma espiritualidade saudável, né, para produzir uma ansiedade que não nos traga danos. Bom, o primeiro texto que eu tinha assim, para isso, né, é o de Provérbios 12, 25, que eu já li da outra vez, né? A ansiedade no coração deixa o homem abatido. A ansiedade tem o poder de abater, né, uma pessoa. Aí ele completa, mas uma boa palavra o alegra. E aqui seria um dos caminhos que pode estar nos ajudando. Onde a espiritualidade pode nos ajudar. Um recurso espiritual para lidar com a ansiedade. Uma boa palavra. A nossa principal ferramenta de trabalho, né? Nós evangélicos, nós pregadores, nós pastores, nós conselheiros, nós professores, nós cristãos, né? Uma boa palavra o alegra. Então, assim, talvez a gente devesse começar por aí, por tratar, né, de lidar com o manuseio de palavras que consigam trazer ânimo, trazer vida, produzir fé, gerar expectativas boas, né? Restaurar, animar, tudo nessa direção. Uma boa palavra
ela pode fazer muita diferença. Não significa que tem que ser uma boa palavra, tem que ser uma palavra bem assertiva, dando a resposta final. Às vezes, é aquela palavra que sustenta, que anima, aquela palavra que mostra outras perspectivas. A palavra é importante nesses nossos processos de ansiedade. Daí a importância das pregações, a importância dos estudos, a importância das reflexões, das conversas, dos diálogos. Tudo isso, né, a gente recheando de palavras, né, que produzam vida, serão, sem dúvida alguma, um recurso espiritual extremamente útil, né, na nossa lida com a questão da ansiedade. Seria a minha primeira dica, né? Semearmos boas palavras, né? Ouvirmos as pessoas e desenvolvermos um modo de vida que promova isso. Você observou que a gente está vivendo um mundo muito pessimista. Você conversa com as pessoas estão amargas, desencantadas, as pessoas estão, sabe, sempre vomitando coisas ruins, desprezos, raivas. Então, tem alguma coisa errada. Aí você está num ambiente em que uma pessoa lhe fala de maneira agradável, lhe põe para cima, lhe dá uma palavra de ânimo, não vai fazer diferença? Lógico que vai. Então, nesse mundo depressivo, nesse sentido, uma boa palavra sempre vai estar animando as pessoas à fé, animando as pessoas à luta, animando as pessoas, né, a recomeços, animando as pessoas a restaurações. Uma boa palavra sempre será uma boa pedida. Eu lembrei até aqui de um livro de um professor que deu aula para a gente, lá na FTU ainda, João Paulo. Ele é até sobrinho do Silas Munguba. Esqueci aqui o primeiro nome dele. Amaury Munguba Júnior. Ele escreveu um livro chamado Benditas Palavras Benditas. Benditas Palavras Benditas. Uhum. Então é isso, a escolha das palavras, a colocação das palavras, elas podem ser um recurso espiritual, assim, extremamente eficiente na nossa lida com a ansiedade. Legal. Eu vou destacar, mano, acho que até no texto que você leu, deixa eu ver aqui se é Filipenses capítulo 4, verso 6, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Mas eu quero destacar verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Não, eu vou no versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Aqui, na verdade, são 2 pontos, mas eu vou começar por esse alegre-se. Uma palavra, como disse o pastor Mano, é fundamental, uma palavra de apoio, de encorajamento, uma palavra bem recebida, né, bem dita, bem percebida, é fundamental. Mas eu também quero destacar aqui essa alegria. A alegria o maior motivo que nós temos, de nos alegrar é o próprio Senhor Jesus. Eu percebo que a produtividade de Marta não fez tanta diferença, mas a receptividade, a alegria com a qual a Maria estava aos pés do nosso Senhor, isso sim chamou a atenção. Pastor, mas as lutas são gigantes, as lutas são muito grandes, é enfermidade, é briga, é confusão, é isso, é aquilo, eu sei. E por maiores que sejam essas lutas, sempre nós teremos um Senhor maior do que todas essas coisas. Sempre, absolutamente sempre. O nosso Senhor já é o maior motivo da nossa alegria. Já é o maior motivo da nossa alegria. Se eu olhar
sempre e somente para os problemas, para as dificuldades e adversidades, eu realmente vou ter motivo para andar ansioso. Agora, por mais dificultoso que as coisas possam parecer, e de fato sejam, e eu com responsabilidade tentando resolver tudo isso, mesmo assim, eu preciso estar olhando ou aos pés ou entendendo a Cristo, porque Ele nos dá mais motivos para nos alegrar do que para murmurar, do que para nos fazer andar ansiosos. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você não já passou por problemas gigantescos, difíceis, onde você olhava e falava, cara, não vai dar não, eu não vou conseguir transpor. Mas conseguiu. Você realmente conseguiu. Você se alegrou lá na frente. O nosso Senhor é o maior motivo da nossa alegria. Então, a palavra que eu utilizaria era: alegrem-se sempre no Senhor, como disse o apóstolo Paulo no versículo 4 de Filipenses 4. E tem mais, né? Pelo que eu percebo no texto, não é uma dica, uma orientação, não é uma ideia. O alegrar-se para nós cristãos, para o apóstolo Paulo e para a igreja lá de Filipe, é uma ordem permanente. Olha, permaneçam sempre se alegrando, alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu falo, se alegrem. E aí, pastor, me dê um motivo aí para eu me alegrar no Senhor. Ele disse que jamais nos deixaria só. Ele está sempre com a gente. Nos momentos ruins, ele está com a gente, nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando condições para suportar. Ele já garantiu uma vida eterna e maravilhosa para cada um de nós, a ponto de deixar escrito, revelado para mim e para você, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, não chegou até o coração do homem as maravilhas, as grandezas que estão preparadas para mim e para você. E não é aqui não. Aqui nós teremos motivos de nos alegrar nele, pelo que ele fez, pelo que ele é, por tudo que ele nos ajuda a suportar e a atravessar. Mas a nossa maior expectativa é estarmos com ele em um lugar todo especial. Uma vez Paulo falou: alegrem-se sempre no Senhor. E ele repete. Eu vou falar mais uma vez para vocês. Alegrem-se. A minha palavra é alegria. Vamos nos alegrar. Eu sei que não é fácil quando o mundo está desabando. Eu sei que não é fácil. Eu sei o quanto é difícil. Mas ele nos garante que está conosco. Nos ajuda a suportar. Lembra quando ele estava na tempestade e os discípulos desesperados? E ele tranquilo. Ele está cuidando de mim e de você. Isso é uma promessa. Ele está nos guardando, nos protegendo. O que não quer dizer que não teremos aflições, lutas e dificuldades. Não. Teremos sim. Mas ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, vamos nos alegrar nele. Amém, amém. Que bom, João Paulo. O Francisco Enoque, nosso irmão, comenta: muito bom tema, as colocações. Deus abençoe. Saudade desse povo abençoado da ICHJ. A gente deixa aqui nosso abraço para o Francisco Enoque Vasconcelos. Tá? Bom, nós estamos caminhando para o final, né, de mais uma programação Diálogos Bíblicos. Antes de passar a palavra para as considerações finais de cada um dos nossos pastores, eu quero que eles falem, mas não deem tchau ainda, tá? A gente não combinou algo aqui para o final, não, mas eu tive uma ideia e a gente vai falar um pouco sobre as programações que a gente vai ter nesse fim de semana, né? Mano vai falar do sábado, pastor João Paulo Quintela vai falar do domingo pela manhã, às 10 horas. Então, as considerações finais, a gente encerrando aí esse ciclo, foram 3 semanas falando sobre esse tema muito importante. Então, as considerações finais dos nossos pastores. Okay. Cara, deixa eu mandar um abraço para o pastor Francisco Barreira, que está bem, graças a Deus, e mandou aqui registrando a audiência, né, de estar nos acompanhando, mandou aqui no grupo de WhatsApp, aliás, no WhatsApp particular, e está compartilhando nos grupos aí que ele tem. Abraço, pastor Francisco Barreira, Deus te abençoe sempre.
Eu fico feliz por mais um dia a gente poder compartilhar sobre essa temática e tá aí algumas semanas falando sobre isso, orientando a igreja, de alguma forma vivendo essa comunhão, aprendendo com o pastor Mano, que a gente aprende sempre, isso é pura verdade, recebendo aí homens e mulheres preparados, especialistas nesse tema, que também tem muito a nos ensinar, e o Tiago também, que mais uma vez servindo aí com muita dedicação e expert na condução desses diálogos bíblicos. Deus abençoe a todos. Legal, obrigado pelo incentivo, pastor João Paulo, eu que agradeço, a gente aprende junto um com o outro. Além da boa palavra ser um recurso espiritual saudável para a gente lidar com a ansiedade, eu deixaria mais duas recomendações aqui. Primeiro é um convite à sensatez, né? A Bíblia também nos chama a isso. Jesus fala em uma parábola sobre um homem que ia enfrentar um exército com 10.000, né? Ele tinha que ver se com 5, a metade ele conseguia vencê-lo. Ou o homem que resolveu construir uma torre, mas não tinha material suficiente, ficou pela metade. Então, a gente tem também um convite à sensatez. Às vezes, ao lidar com as nossas ansiedades, a gente precisa de uma palavra que nos motive, que nos anime, mas também precisamos de uma palavra que nos traga a sensatez. Às vezes, as pessoas estão vivendo as suas ansiedades porque estão tropeçando nas mesmas pedras. Então, às vezes, tem que ter uma chamada à sensatez. Olha, o caminho está certo, as decisões estão certas, as ações estão certas. Então, às vezes, a gente está produzindo, né, para nós mesmos um quadro de ansiedade por conta de que a gente não está vendo da maneira correta, nem fazendo da maneira correta. É bom a gente pensar nisso também, né? E, por fim, né, o exercício de uma prática devocional vai nos ajudar bastante. Né? Eu acho que viver um dia... acho que a gente tem que ler a Bíblia devocionalmente, a gente tem que estar fazendo as nossas frequentes orações no nosso espírito, falando com o Senhor, conversando com Ele o tempo todo, a gente tem que estar oxigenando, né, a alma, né, ouvindo coisas boas, coisas edificantes, ouvindo músicas que estejam alimentando a nossa fé e esperança, compartilhando com pessoas, né, as nossas experiências, ou partilhando com eles e recebendo também dessas experiências que podem nos ajudar, dialogando, conversando, participando de um bate-papo, tudo isso está, de alguma maneira, oxigenando, né? Então, a prática devocional, aliado a esses outros recursos, também pode nos ajudar nessas nossas dificuldades ao lidar com a ansiedade. No mais, isso que João Paulo falou, né? A gente tem mandamentos preciosos e às vezes até tão simples, né? Se alegrem, orem, agradeçam, pensem em coisas boas, aprendam, escutem. Então tem uma série de recomendações tão saudáveis na Escritura Sagrada que mesmo se elas não tivessem um teor espiritual, um teor religioso, ainda assim elas cabem para qualquer pessoa. Mesmo que a pessoa não se decida por viver para Jesus Cristo ou ser um seguidor de Jesus, mas se ele, um cara qualquer, aplicar isso na vida dele, ele vai viver uma vida, ele vai alcançar qualidade de vida. Né? E a Bíblia está repleta desse tipo de conselho, mandamento, que a gente precisa se apropriar deles. Se apropriando deles, nós vamos ser favorecidos e muito na lida com aquilo que pode nos provocar ansiedade e com a própria ansiedade. Né? Feliz por ter um momento como esse, compartilhar, ouvir, a gente ouve ali uma coisa e outra, isso já desperta na gente outras ideias, outros caminhos, isso é enriquecedor. Eu acho que os irmãos deviam fazer isso em casa, com família, pegar grupos menores, conversarem, né?
Faça uma live aí entre 5 amigos, vamos conversar. Está em casa, junta aí, fazer uma live pessoal, particular, né? Uma sala de reunião, e conversem sobre temas. A gente não pode agora estar presencialmente se reunindo, mas a gente pode conversar. Conversar, gente, é uma das coisas maravilhosas da vida. Né? A gente se encanta, a gente descobre outros rumos, né? A reflexão ela é ampliada. Eu acho que a gente devia, de forma prática, estar fazendo isso, né? Reúne aí, então, os familiares aí na sala de reunião e conversem sobre assuntos bacanas, assuntos importantes, assuntos relevantes, assuntos que promovam o bem-estar. Tudo isso coopera. E a gente tem que fazer de tudo para estarmos bem. E o que o João Paulo falou, que digamos assim, é o fundamento principal, né? Um bom relacionamento com o Senhor. Não tem como, um bom relacionamento com o Senhor deixa a gente assim, muito capaz de lidar com todas essas dificuldades que a vida nos impõe. Grande abraço a todos. Tiago, João Paulo, é sempre um prazer estar com vocês. Amém, amém. Então, agradecer mais uma vez a participação dos nossos pastores, Mano Góes e João Paulo Quintela. É sempre um prazer aprender, ouvir essa galera nos ajudando aí a aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor Jesus. Gente, mais uma vez, obrigado pela participação de todos vocês. Que Deus abençoe. Estamos encerrando aqui o nosso Diálogos Bíblicos. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Amém. Tchau. Valeu, turma.